Olá, queridos! Sejam todos bem-vindos ao canal GP, Louvores e a Mensagem da Cruz. E eu pergunto, como é que estão vocês? Eu espero que todos estejam bem em nome do Senhor Jesus Cristo, mas se você não está, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu gostaria de saudar cada um de vocês, você que sauda graça e paz, você que sauda paz do Senhor, você que sauda paz de Cristo, ou você que não sauda, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está assistindo esse vídeo. Tá ok, queridos? Eu gostaria de pedir para você a sua contribuição para o nosso canal. Como é que você pode contribuir? Como é que você pode ajudar o nosso canal? Queridos, é você deixar o seu joinha aí, é você comentar, é você compartilhar, entendeu? É você nos seguindo, aí você vai estar contribuindo com o nosso canal, deixando seu joinha, seu likezinho aí, para ajudar a gente a divulgarmos a palavra do Senhor Jesus Cristo. Tudo que nós fazemos aqui, você pode ver que é tudo simples, mas é de tudo de coração e a gente procura fazer o melhor para você dentro das nossas condições. Tá bom? E eu quero falar, o nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre os 10 leprosos, tá? Vamos falar sobre os 10 leprosos. Essa passagem, onde é que está escrito sobre os 10 leprosos? Está aqui no livro de Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, versículo 11. A gente vai fazer aqui uma reflexão sobre essa passagem. Vamos refletir para que o Senhor Jesus Cristo ele venha falar ao nosso coração, tá? Venha falar ao nosso coração, porque o que a gente tem observado hoje em dia é que, infelizmente, as pessoas, a preocupação com muitas pessoas que se dizem ser de Deus, se dizem ser cristãs, é somente nas coisas materiais. A gente fala muito sobre isso no nosso canal aqui, sobre essa questão do povo, porque o povo ele se tornou muito materialista. O povo ele só se preocupa em receber as bênçãos materiais. Ele só se preocupa em receber as bênçãos que ele pode ver. Quando na verdade o objetivo do Senhor Jesus Cristo é nos dar as bênçãos que nós não podemos ver. Que é bênçãos do nosso campo espiritual. Mas para que eu receba essa bênção espiritual, é necessário que eu venha ter o quê? Os olhos espirituais. É que eu venha olhar não com o olhar da emoção, da razão, mas que eu venha olhar com o olhar da fé. Então eu posso receber essas bênçãos espirituais. E a maior bênção espiritual que nós podemos ter é o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Porque através do encontro com o Senhor Jesus Cristo que nós podemos ter a maior bênção de todas, que é o quê? Que é a vida eterna, que é a nossa salvação. Tá bom? E a gente sempre fala nisso. A gente fala nisso porque o próprio Jesus falou, o que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Qual é o objetivo da nossa vida? Se não for estar para sempre com o nosso Senhor Jesus Cristo? Você pode conquistar tudo. Você pode ter o melhor carro, você pode ter a melhor casa, você pode ter seguidores, você pode ter a esposa, o esposo mais bonito, você pode ter os filhos mais saudáveis, você pode ter tudo na tua vida. Tudo que os teus olhos, tudo que o teu coração, teus olhos cobiçarem, tudo que o teu coração desejar, você pode obter. Mas se você não tiver Jesus na tua vida, então tudo isso foi o quê? Foi em vão. Se você não herdar a vida eterna, tudo isso vai ser o quê? Vai ser em vão. Tá entendendo? Então esse é o nosso objetivo, é trazer para vocês essa prioridade de buscar o reino de Deus. Tá bom? Então vamos lá pro nosso... Vamos aqui pro nosso texto. Diz assim, ó. A caminho de Jerusalém, passou Jesus pela divisa entre Samaria e Galiléia. E ao chegar num povoado, 10 leprosos foram à sua direção e ficaram a certa distância. Então a Bíblia fala que Jesus ele estava o quê? Ele estava de passagem, passando pela a divisa entre a Samaria e a Galiléia. Então ele estava passando, então
apareceram 10 leprosos. E eles ficaram a certa distância. Por que eles ficaram a certa distância? Porque as pessoas que elas eram leprosas, que ela tinha lepra, que ela tinha hanseníase, né, que hoje em dia se fala, hoje em dia não chama mais lepra, chama hanseníase. Então o que acontece? Eles não podiam estar no meio das pessoas que eram sãs. Então eles eram o quê? Se fosse detectado pelo sacerdote que aquele homem, aquela mulher, eles tinham lepra, então eles eram o quê? Eles eram excluídos do povo. Eles eram excluídos. Eles não podiam estar no meio do povo. Por quê? Porque a lepra, ela era altamente contagiosa. Ela era altamente contagiosa. E a lepra naquela época não tinha o quê? Não tinha cura. Então a pessoa que tinha lepra, ela estava condenada ao exílio, a ficar fora da cidade e provavelmente a morte. Na verdade, provavelmente a morte. Por quê? Porque não tinha como ser curado pelaquela doença. Por isso que eles não podiam ficar o quê? Eles não podiam ficar perto de pessoas sãs. Tá entendendo? Olha só. Porque eles corriam o risco até de ser apedrejados, tá? Se eles fossem pegos na cidade, tá? Olha só. Então, aos gritos clamavam o seu nome: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ordenou-lhe: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto eles caminhavam, foram purificados. Então, Jesus, quando ele ouviu o quê? Quando ele ouviu o clamor daqueles 10 leprosos, Jesus falou assim para eles: vocês querem ser curados? Então vocês vão fazer o quê? Vocês vão se apresentar ao sacerdote. Por que se apresentar ao sacerdote? Porque era o sacerdote que fazia o quê? Que ele determinava se eles iam poder entrar na cidade ou se eles iam ficar de fora, se eles tinham sido curados, sim ou não. Eles tinham que se apresentar ao sacerdote. Tá entendendo? Para ver se eles tinham condição de ficar dentro da cidade. Então Jesus mandou ele se apresentar ao sacerdote, porque fazia parte o quê? Fazia parte da doutrina, da lei, entendeu? Do costume. Tinha que ser daquela forma. A lei era aquela. Tá entendendo? Eles tinham que se apresentar, porque ali, se o sacerdote visse que eles não tinham mais nenhuma lepra, nenhuma doença, então eles podiam ficar na cidade. Senão, eles iam continuar o quê? No exílio. No exílio. Iam continuar fora da cidade. Tá entendendo? Olha só. Então, 14. E aos vê-los ordenou-lhe: ide e mostrai-vos ao sacerdote. E acontecendo que, quando eles caminhavam, foram purificados. Um dos 12, observando que fora curado, retornou, louvando a Deus em alta voz. E prostrando-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, muito lhe agradeceu. E era este samaritano. Então agora vamos aqui entrar na parte principal do nosso texto. Então o que aconteceu? Jesus fez o quê? Ordenou para ele: vão lá no sacerdote. Se apresenta para ele. Então aqueles homens fizeram o quê? Eles obedeceram à voz de Deus. Foram. Só que quando eles estavam indo à cidade para se apresentar ao sacerdote, a Bíblia fala que todos foram purificados. Todos foram curados. Porque obedeceram à voz de Jesus. Né? Obedeceram. Só que no meio desses homens, teve um que, quando ele olhou, falou assim: rapaz, eu tô curado, mano. O que aconteceu? Eu tô curado. Então ele ficou maravilhado com aquela cura, com aquele milagre que ele recebeu, que ele não foi nem ao sacerdote. Ele não foi ao sacerdote. Ele voltou a Jesus e se prostrou aos pés do Senhor, agradecendo, dando glórias a Deus pelo milagre que ele tinha recebido. Porque ele sabia que aquilo ali era um milagre. Ele sabia que ninguém mais tinha poder para curar ele daquela enfermidade.
O que nós temos que observar aqui, que essa prática de se prostrar aos pés de outro homem não era algo comum. Não era algo que acontecia com o quê? Com frequência. Para um homem se prostrar aos pés de outro homem, ele tinha que ver nesse outro homem uma autoridade, algo divino. Não era, chegou, fulano tal, vou me prostrar. Não era assim que acontecia. E você pode ver que o próprio, na Bíblia, que quando foi dada a ordem para Sadraque, Mesaque e Abednego, eles se prostrar diante da estátua que Nabucodonosor ele mandou construir, você pode ver que esses homens eles preferiram ser jogados na fornalha de fogo do que se prostrar diante de um Deus que não era o seu Deus. Então, os homens eles só se prostravam diante do Deus que ele cria. Diante de Deus. Eles não se prostravam diante de qualquer um. Só se prostravam diante do rei, diante de uma autoridade. O que nós entendemos aqui? Nós entendemos que quando esse homem ele voltou e se prostrou aos pés de Jesus, ele reconheceu Jesus como filho de Deus. Ele reconheceu Jesus como seu Deus. E o interessante é que esse homem, ele não era judeu, ele era samaritano. Ele não era um homem que seguia as regras do povo judaico. Vamos colocar assim, ele não era evangélico. Ele não tinha uma religião. Ele não fazia parte do povo santo. Mas ele era o quê? Ele era um homem excluído. Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Os judeus não se davam com os samaritanos. Então, se você for olhar com esse olhar, esse homem era inimigo de Jesus. Porque Jesus era judeu e ele era samaritano. Por que os judeus não se davam com os samaritanos? Porque havia o quê? Controvérsia entre os dois. Por questão de crença, por questão de religião. Entendeu? Porque o povo judaico, eles criam no Pentateuco, que é os 5 livros da Bíblia, e criam também nos profetas, nos salmos. E os samaritanos não criam. Os samaritanos só criam somente o quê? No Pentateuco, nos 5 livros, que era o livro da lei de Moisés. Então, por questão de crença, então eles eram o quê? Os samaritanos, aos olhos dos judeus, eles eram vistos como pessoas hereges, como pessoas incrédulas. Só que o interessante aqui é que quem voltou aqui não foi o que é escolhido de Deus, não foi aquele que Deus fez o quê? Que Deus enviou o Filho para salvar. Não foi aquele que fazia parte do povo de Deus, do povo escolhido. Foi o rejeitado. Foi o impuro. Foi o herege. Entendeu? Você pode ver que os que faziam parte do povo de Deus, do escolhido de Deus, não conseguiram ver em Jesus a divindade. Não conseguiram ver em Jesus Deus. Mas esse homem aqui, estrangeiro, ele conseguiu ver Deus em Jesus. Ele reconheceu a soberania de Jesus, ele reconheceu Jesus como Cristo, como ungido de Deus, como o próprio Deus. Mas continuamos aqui, olha só. Então Jesus questionou: não foram purificados os 10? Ué, só foi você que foi curado? Onde se encontram os outros 9? Por que não voltaram? Por que só voltou você? Entendeu? Não achou nenhum outro que voltasse para dar glória a Deus? Cadê? Por que não voltaram para me agradecer? Por que não reconheceram? Não me reconheceram como Deus? Por quê? Porque só foi você? Não
Não acharam nenhum outro que voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Estrangeiro. Não fazia parte. Não fazia parte de Jerusalém, não era judeu, não fazia parte do povo judeu. Porque a Bíblia é bem clara que Jesus ele veio para os judeus. Ele veio para os seus. Mas os seus fizeram o quê? Os seus o desprezaram. Desprezaram a Jesus. E a gente vê que hoje em dia é bem mais fácil uma pessoa que, um ateu, se converter a Jesus de verdade do que um religioso, de uma pessoa que se diz ser cristã. Porque ela faz o quê? Ela se apoia nas suas obras. Ela se apoia naquilo que ela faz. Ela se apoia no dízimo que ela dá. Ela se apoia na oferta que ela dá. Ela se apoia na esmola, na ajuda que ela faz para outra pessoa. Ela se apoia. E ela não se prostra a Jesus e reconhece. Porque o pecador, ele reconhece seus pecados, ele se arrepende e ele pode ser remido por Cristo. O religioso não se arrepende. Ele se acha justo. Ele se acha justo. E nós não somos justos. Nós somos justificados pela graça de Cristo. Nós em si mesmos nós não somos justos. Nós somos pecadores. Dependentes exclusivamente de Jesus Cristo. Entendeu? Então, para finalizarmos aqui, ó. Isso aqui é muito forte. Olha só. Então Jesus declarou. Muito forte isso aqui, queridos. É muito forte. Jesus declarou-lhe: levanta-te, a tua fé te salvou. Você pode ver aqui, ó. Os que faziam parte do povo de Deus, aqueles que Jesus foi enviado para salvar, não foram salvos. Receberam a bênção. Receberam um milagre que eles precisavam. Porque as pessoas elas acham que receber o milagre é receber ali uma bênção, uma cura, uma libertação, é receber um emprego, um carro, uma casa, é o bastante. Só que para esse homem aqui não era o bastante entrar em Samaria, aliás, na Judéia. Não era o bastante. Ele não queria fazer parte do reino terreno aqui. Ele tinha algo maior no seu coração. Ele queria fazer parte do reino eterno. Ele não se contentou somente com... Você pode ver que ele desobedeceu a Jesus. Se você for olhar, ele desobedeceu, ele não foi. Ele não foi. Ele não quis somente... eu vou lá, eu quero entrar aqui, fazer parte aqui. Ele não quis somente milagre, mas ele falou, não. Se um homem desse fez isso na minha vida, meu Deus, o que ele não tem para mim? Eu quero mais, eu não vou me contentar só com esse milagre. Eu quero a vida eterna. E é muito forte, querido. Jesus falou assim, levanta, levanta. A tua fé te salvou. E esse homem, ele tanto recebeu o milagre na vida dele, na carne dele, na saúde dele, como ele recebeu o maior milagre que o ser humano pode receber, que é a vida eterna. E ele era o quê? Ele era samaritano. A Bíblia fala que vai chegar um tempo que os escolhidos, aqueles que Jesus chamou, mas desprezaram os seus chamados, desprezaram, eles vão ser lançados fora. E no seu lugar, sabe quem vai vir? O ladrão, é a prostituta, é o homossexual, é o impuro, é o assassino. Que vai fazer o quê? Que vai se converter, vai reconhecer Jesus como o seu Salvador, como o único e suficiente Salvador. Porque você não precisa de mais ninguém para te salvar, porque não existe outra pessoa que possa te salvar.
Não existe santo, não existe padre, não existe pastor, ninguém. Só não existe outro nome para que podemos ser salvos. Só através do nome de Jesus. É isso que nós temos que entender. Você não precisa de nada mais. Você só precisa de Jesus na tua vida. Entenda isso, queridos. Entenda isso, por favor, entenda isso. Sabe por que você procura Jesus em todos os lugares? Você vai nas igrejas, você vai em todo lugar e você continua o mesmo. Você fica procurando a felicidade. E você se envolve com o secretismo religioso. E você vai numa igreja, vai em outra. E você vai no espiritismo, vai num monte de lugar. E você se envolve com vários rituais, com o secretismo religioso, com revelação. Sabe por quê? Porque Jesus não é o suficiente na tua vida. Jesus não é prioridade na tua vida. E você precisa se encher com essas baboseiras. O dia que Jesus ele for o principal na tua vida, ele for suficiente na tua vida, acabou isso. Você não vai mais seguir isso. Você só vai seguir ele. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho que te leva aos céus. Não existe outro caminho que te leva a Deus. É Jesus. Não existe. Ele é a verdade. Se ele é a verdade, todo o resto é mentira. Tudo é mentira. E ele é a vida. E se você não está em Cristo, você está na morte. Você está vivendo uma vida de The Walking Dead. Uma vida de zumbi. Você tem nome do que vive, mas você está morto nos seus delitos. Mas Cristo te chama para a verdade. Cristo te chama para o caminho. Cristo te chama para a vida. Tá bom, queridos? Você pode ver aqui, ó. De 9. Só um que voltou. Se prostrou e entendeu que a vida é mais do que milagres terrenos. A vida é mais do que uma bênção. A vida verdadeira é reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. Tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês. Até o nosso próximo vídeo, se o Senhor permitir. Todos com Deus.